Três Corações, é formatura de sargentos. Tem outra atividade também. No sábado estou na formatura em Resende, entrega de espada em Resende. Recordar meu tempo de aspirante lá, 1977. Tem 42 anos esse mesmo. 42 anos que recebi minha espada. É 38! É 38! É 38! Saí desse partido e me seguir no seu, por favor. Quantos anos você tem? 12, desde a época do cursinho. Penei pra caramba. Por favor. Por favor. Olha, eu sou seu admirador. Você tá sozinho aí? A boa política, eu vou estar marcado pro dia 30. O bom político é o que se destaca, não é partido, é o político. Eu sou seu admirador. Penei fui candidato a deputado em 2014. Sendo que nessa candidatura me cobraram do Campo Limpo. Eu falei que não ia dar um centavo furado. Lá em Pernambuco? Pará. Pará. Eu fiquei muito feliz de ver o senhor presidente, muito mesmo. Até porque o pessoal da faculdade, que eu sou professor lá e cantor também. Já estão dando Professor em qual universidade? o FPA e o INE. E eu já tô sendo criado da USP. E eu já me inscrevi lá, só que é por temporada lá. Eu irei pegar aqui o CD da banda. Está sendo prejudicada também, de paga o preço por causa da política. Eu sou professor e cantor lá, e o pessoal barra do PMDB, porque era PSL. Agora que eles vão barrar que eu sou aliança. Eu apareci aí. Aliança só depois da assinatura. Não, mas eu já fiz já. Por enquanto vai ter apoiamento, estamos começando a colher a assinatura no apoiamento. Estamos apoiando. Com orgulho de estar aqui. E eu queria muito tirar uma foto do senhor, por favor, eu vou dar pro dia 30. Aí eu, te agradecendo, já solicitei. Está gravando a conversa, né? Estou. E eu vou mostrar para os meus alunos. E eu fico muito feliz. Por favor, posso tirar uma foto do senhor? Já está gravando. Não, mas eu queria tirar uma foto, por favor. Que é um selfie, por favor, só uma foto. Faz um selfie. Curso de redação, aprimoramento, sistema de informação e auditoria. Minha carteira está aqui. E eu ficaria muito feliz se o senhor me apresentasse. Se me matar, eu mato ele. Pro dono da van, para ele dar uma força para a banda, por favor. Tem essa força, eu vou deixar. Vou apresentar você para ele. Vou apresentar para ele. Eu queria só deixar o CD com o senhor. Cadê o CD? Tá aí? Quanta paciência. Você lá vê, tem a foto dele na capa aí do CD? Cadê a tua foto aí? Tá aí? Eu lá É no você shopping mesmo? vou levar. Lá no shopping vou levar. Se não tocar, Tu tem cara de roqueiro, entendeu? eu estou arruqueado, muito cansado. Eu estou rouco. Eu vou para o aeroporto, que está marcado minha ida logo amanhã para o Paraná, acho que não dá, porque está marcado dia 30. E eu queria, por favor, dê essa força para o seu amigo, tá? Boa noite, porta-voz. Fábio Murakawa, do Valor, tudo bem? Murakawa. Tudo bom. Porta-voz, hoje numa entrevista ao Valor, publicada hoje, né, o chanceler Ernesto Araújo aventou a possibilidade de o Brasil deixar o Mercosul, caso a Argentina, que a partir de dezembro vai ter um governo de esquerda, caso a Argentina adote uma postura muito protecionista e alinhada ao bolivarianismo, né? E aí eu gostaria de saber se o senhor conversou com o presidente a respeito disso e se ele assina embaixo aí dessas declarações do chanceler. As declarações são do chanceler, como você mesmo nos adianta, e na hipótese de que não seja possível prosseguir com os postulados básicos de uma área de livre comércio com os sócios do Mercosul, o Brasil estudará, não há nenhuma definição de momento, todas as possibilidades para prosseguir na consecução do programa econômico aprovado nas urnas pelos brasileiros em 2018. Significa que o Brasil, sob a gestão do presidente Jair Bolsonaro, é um país livre para o comércio, para as relações comerciais, e é dentro desse pressuposto que caminha a nossa diplomacia econômica também. Boa noite, porta-voz. Pedro Vilela, da Agência Brasil. Bom, Pedro. Tudo bem. O presidente hoje pela manhã declarou que pretende enviar um projeto de garantia da lei
e da Ordem para atuar em reintegrações de posse de imóveis rurais. Eu queria saber se de lá para cá, quando é que o presidente pretende enviar isso? Em que pé está esse encaminhamento mais concreto dessa medida? Obrigado, Pedro. O presidente Bolsonaro, neste contexto, já reforçou que a propriedade privada é uma das cláusulas pétreas do Estado democrático brasileiro e que a invasão das propriedades rurais e urbanas é inaceitável. Está inclusive no programa de governo do presidente Bolsonaro. O presidente também ressaltou, abre aspas, não é nenhuma medida impositiva da parte dele, da minha parte, usando exatamente as palavras do presidente. Se o parlamento assim achar que deve ser tratada a propriedade privada, ele aprova. Se achar que a propriedade não vale nada, aí não aprova. Fecha aspas. O contexto maior desta declaração do senhor presidente é a identificação anterior de invasões de terras, onde, após lavrada a decisão judicial, aquelas autoridades responsáveis pela aplicação da decisão judicial se colocam em uma situação de espera, até mesmo de leniência. Então, desse contexto, o presidente entende que é preciso que haja responsabilidade de todos os segmentos a fim de coibir efetivamente esse tipo de atitude. Uma outra questão é sobre a agenda do presidente essa semana. Eu sei que tem algumas viagens previstas, até para a gente poder se organizar um pouco no contexto da cobertura. Se o senhor puder adiantar algo sobre as datas, os locais ao longo da semana. Hoje, amanhã à tarde, o presidente deslocar-se-á para Manaus. Já amanhã participará de um culto em graças ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Na parte da noite, terá uma agenda privada. No dia seguinte, ou seja, na quarta-feira, pela manhã, ele participará de eventos capitaneados pela SUFRAMA e, em seguida, ele deslocar-se-á para Altamira, onde vai participar da inauguração da última turbina de Belo Monte. E de lá, ele retorna aqui a Brasília. Há também, nas próximas semanas, visitas ou idas do presidente nas formaturas de conclusão de curso da Academia Militar das Agulhas Negras, da Academia da Força Aérea, da Escola de Guerra Naval e, do meu conhecimento, também da Escola de Sargento das Armas em Três Corações. Evoluções com relação a essa agenda, assim que eu tiver conhecimento, eu disponibilizo para vocês. Porta-voz, boa noite. Matheus Rodrigues, da TV Globo. Bom, são duas perguntas de temas que já foram citados. Pois não. Sobre a zona rural, a reintegração de posse, essa GLO que está sendo prevista, o presidente adiantou se isso está condicionado à aprovação das novas regras da GLO, aquele excludente de ilicitude, porque sem isso, enfim, os agentes que forem a essa reintegração de posse estariam sujeitos a responder, talvez até criminalmente, se houvesse alguma morte, algo do tipo, coisa que o presidente não concorda. Isso vai aguardar a aprovação do excludente de ilicitude ou são coisas independentes? De forma direta, ele não fez comentário sobre essa pergunta junto a mim. No entanto, ele deixou claro essa preocupação que eu já vos adiantei com relação às invasões de campo e deixa sempre claro, já de há muito tempo, a preocupação que ele tem com os agentes de segurança pública quando empregados em operações de garantia da lei e da ordem. E essa preocupação não é adstrita exclusivamente aos membros das Forças Armadas. Quando em ambiente de garantia da lei e da ordem, também aqueles agentes de segurança pública que participam de forma compartilhada das ações em determinado ponto que esteja sobre este guarda-chuva legal. Então, o excludente de ilicitude é parte do projeto que o presidente já apresentou ao Congresso Nacional e as operações de garantia da lei e da ordem, elas virão segundo a análise do presidente
e também segundo análise do Congresso, quando efetivamente essa legislação vier a ser para o Congresso encaminhada. Sobre a posse do novo presidente argentino, eu queria saber se o Planalto já definiu qual vai ser e se haverá comitiva. Havia uma fala de talvez o vice-presidente, talvez o ministro Osmar Terra, se isso está definido, e se haverá algum tipo de reunião, visita bilateral, se alguma agenda está sendo construída entre o presidente Bolsonaro e o futuro presidente Alberto Fernandes. Nesse mesmo contexto... Isso você está colocando durante a reunião do Mercosul? Não, na posse do presidente. Quer dizer, a reunião pode acontecer talvez no Mercosul, não sei, se há alguma reunião prevista. Não. Para a posse, no momento eu não tenho nenhuma informação com relação a essa possibilidade que você nos apresenta. A última informação que eu tinha é que o nosso governo seria representado pelo ministro Osmar Terra. Não obstante, de lá para cá, eu não voltei a tocar nesse assunto com o senhor presidente e, diante da sua pergunta, eu o farei novamente a fim de confirmar ou retificar a informação. E nos últimos dias surgiu uma informação de que, enfim, não está confirmado, de que o ex-presidente Lula teria sido convidado pelo cerimonial da posse para comparecer. Ou seja, apesar de o presidente Bolsonaro não ter planos de ir, o ex-presidente Lula iria. Isso, o presidente chegou a comentar isso com o senhor? Viu como provocação? Não comentou nem comentaria. Se eventualmente esse convite vier a ser formulado, é de interesse do governo argentino fazê-lo. Alguma?